O filme começa com Cairo, uma adolescente que vive sozinha na espaçosa casa de seus pais, na tranquila zona rural do Tennessee. Seus pais, ambos advogados proeminentes, estão frequentemente fora a trabalho, deixando Cairo para cuidar de si, mesmo todas as manhãs. Ela confiantemente calça suas botas altas favoritas e sua saia curta, caminhando pela floresta a caminho da escola, como se o mundo pertencesse a ela. Na escola, o Sr. Jonathan Miller, seu professor de meia-idade, já está esperando na sala de aula. Ele carrega um ar de melancolia. Seu sonho de se tornar uma autora famosa ainda não foi realizado por Cairo. Ele é mais do que apenas um professor. É uma figura paterna, embora ela tenha uma pequena queda por ele. Cairo geralmente chega à aula antes de seus colegas. Em uma manhã, Jonathan elogia sua pontualidade e a incentiva a começar a lista de leitura do semestre. Cairo, com um sorriso malicioso, o surpreende ao revelar que já leu todos os 12 livros. A conversa deles muda para uma discussão animada sobre literatura, mostrando seu intelecto afiado à medida que a conversa se aprofunda. A amiga de Cairo, Winnie, que está repetindo de ano, aparece. Winnie brinca e puxa Cairo para o refeitório, deixando Jonathan sozinho para olhar os livros em sua mesa. Enquanto Jonathan folheia a pilha, seu amigo Boris entra e avista um dos livros. Boris não consegue resistir a provocar Jonathan, recitando uma passagem picante em voz alta. Jonathan, envergonhado, tenta impedi-lo antes que fique muito inapropriado. Mas Boris continua brincando. Então percebe algo inesperado. Uma cópia de um dos livros publicados de Jonathan na pilha de Cairo. Surpreso e lisonjeado, Jonathan não consegue deixar de se sentir impressionado. Mais tarde naquela noite, Jonathan volta para casa e encontra sua esposa, Beatriz, colada ao computador. Como de costume, ele tenta iniciar uma conversa, ansioso para compartilhar sua empolgação com uma aluna apreciando seu trabalho. Mas Beatriz mal responde, muito absorta em suas tarefas. Assim que ele começa a chamar sua atenção, a colega de trabalho de Beatriz, Amy, liga, afastando-a da conversa. Após a ligação, Jonathan tenta novamente, desta vez flertando com Beatriz para aliviar o clima. Eles compartilham alguns drinks e a tensão entre eles começa a diminuir. Mas, assim que as coisas começam a ficar românticas, outra ligação de Amy interrompe, deixando Jonathan frustrado e nervoso. No dia seguinte, Jonathan desabafa com Boris sobre como as interrupções de Amy arruinaram seu fim de semana e o momento que ele esperava compartilhar com Beatriz. Boris, como sempre, o provoca sobre a situação e o distrai com algumas atualizações triviais sobre sua própria vida. Durante a conversa, eles notam Kai e Lewis emergindo da floresta. Jonathan, ainda se sentindo tenso, não consegue evitar olhar para ela enquanto se aproxima de Cairo, sem saber de nada em comum. Ela sorri educadamente após remover os fones de ouvido, tentando clarear a mente. Jonathan inicia uma conversa descontraída com Cairo, enquanto Winnie se aproxima de Boris, fingindo que deixou cair seus pertences acidentalmente por perto. Boris imediatamente percebe seu ato, mas Cairo chama Winnie pela ousadia. Winnie, despreocupada, muda a conversa e começa a lançar ideias para o ensaio de Cairo. Cairo, no entanto, as considera pouco inspiradoras, até que Winnie sugere algo inesperado. Cairo poderia flertar com professores para se inspirar em sua escrita. Cairo questiona a sugestão, observando a estranheza da diferença de idade. Winnie, sempre confiante, ignora suas preocupações e a tranquiliza de que tudo ficaria bem. Ela até sugere que Jonathan pode notar Cairo de uma forma diferente. Winnie sugere que Cairo pode se sentir mais confortável se conectando com alguém mais velho, explicando que um parceiro maduro e experiente poderia oferecer compreensão e uma experiência positiva no início. Cairo se sente hesitante, mas o encorajamento brincalhão de Winnie desperta sua curiosidade. Nos dias que se seguem, Cairo se pega pensando em Jonathan com mais frequência. Sua curiosidade cresce e ela começa a ansiar por algo mais profundo. Durante a aula, seus olhos frequentemente vagam em direção a ele, seus pensamentos também. Um dia, Jonathan discretamente se aproxima dela e sussurra, pedindo para ela encontrá-lo em seu escritório depois do sinal. Quando Cairo chega, Jonathan está terminando um bate-papo com Boris, convidando-o para jantar. Boris aceita e sai assim que Cairo entra. Ela pega Jonathan no meio da dança, praticando alguns movimentos. Envergonhado, mas divertido, ele ri e brinca, mostrando seus passos para ela. Eles compartilham um momento descontraído antes de sua conversa se voltar para Winnie. Jonathan menciona o quanto aprecia a amizade delas e gentilmente pergunta sobre a vida familiar de Cairo. Ele elogia a escrita recente de Cairo, impressionado com sua habilidade de capturar frases específicas com precisão.
Reconhecendo seu potencial, ele a desafia a escrever um conto no estilo de seu autor favorito. Se ela tiver sucesso, ele promete que ela passará de semestre. Cairo aceita ansiosamente e o surpreende ao recitar um verso de uma de suas próprias obras publicadas. Jonathan fica encantado e admite que o livro ao qual ela se referiu foi seu primeiro trabalho publicado, o que torna o reconhecimento dela particularmente significativo para ele. Levando seu entusiasmo a sério, Jonathan convida Cairo para se encontrarem no fim de semana para discutir mais sobre sua ideia de história. No ponto de encontro, Jonathan se aproxima furtivamente por trás dela, pegando-a de surpresa. Eles trocam sorrisos e conversam, enquanto Jonathan comenta o quanto eles cresceram como escritores durante suas discussões. Um poeta chamado Eliot se apresenta nas proximidades, e enquanto Jonathan ouve atentamente, Cairo continua lançando olhares furtivos para ele. Mais tarde, eles criticam a poesia de Eliot juntos, trocando ideias e opiniões. Cairo oferece um cigarro a Jonathan e ele aceita. Os dois compartilham o momento com uma conversa leve. Em um novo dia escolar, Cairo decide mudar seu visual e traz café para Boris e Jonathan. Sua nova confiança é evidente enquanto eles brincam, e ela até compartilha um cigarro com eles. Mais tarde, Cairo diz a Winnie que, embora Jonathan não tenha comentado explicitamente sobre sua nova aparência, ela percebeu que ele anotou durante uma de suas discussões. Cairo compartilha seu plano de escrever sua história no estilo de Henry Miller, um autor renomado, conhecido por explorar temas de amor e intimidade. Jonathan hesita a princípio, preocupado que a escolha possa causar problemas na escola. Mas, Cairo insiste que isso tornará sua história mais convincente. Depois de pensar um pouco, Jonathan decide confiar nela e lhe dá sinal verde. Enquanto Jonathan analisa sua ideia, seu telefone vibra com uma mensagem de texto de sua esposa, Beatriz, convidando-o para uma escapadela de fim de semana. Distraído por pensamentos sobre sua esposa, Jonathan aprova apressadamente o conceito de Cairo, sem muita deliberação. Enquanto ela se aproxima para discutir isso mais tarde, quando estão sozinhos, Winnie provoca Cairo, brincando que ela está tentando seduzir seu professor. Ela exagera as ações de Cairo para efeito cômico, fazendo Cairo rir. Um dia, Cairo procura freneticamente por seu telefone desaparecido, enquanto Jonathan é repetidamente interrompido por ligações de Amy sobre o atraso da viagem de fim de semana. Para sua surpresa, seu telefone toca, e é a voz de Cairo que ele ouve. Ela acidentalmente deixou o telefone na bolsa dele. Enquanto conversam, a esposa de Jonathan, Beatriz, fica cada vez mais irritada com a escapadela adiada. Tentando aliviar a tensão, Jonathan se oferece para devolver o telefone de Cairo em sua casa, concordando rapidamente, apesar do tempo tempestuoso. Enquanto dirige, uma forte tempestade começa. Quando ele chega, vê Cairo caminhando lá fora, na chuva torrencial, usando um vestido impressionantemente sedutor. Seus olhos se encontram e o momento fica carregado de intensidade. Conforme ela se aproxima dele, eles se abraçam, compartilhando um beijo profundo e apaixonado. Depois, Jonathan acha impossível parar de pensar em Cairo. De repente, ela lhe envia sua história de meio semestre, trazendo-o de volta à realidade. Beatriz, preocupada com suas próprias demandas, ignora suas tentativas de envolvê-la e diz a ele, para parar de distraí-la. Buscando clareza, Jonathan se retira para uma pequena casa próxima e imprime a história de Cairo. Enquanto lê, ele fica completamente absorto em sua narrativa madura e provocativa, imaginando Cairo nas cenas que ela descreve. Oprimido por uma mistura de emoções, ele se volta para Beatriz em busca de intimidade, na esperança de se firmar. No dia seguinte, Cairo chega à aula vestida provocativamente, mas o comportamento de Jonathan em relação a ela é visivelmente mais frio. Seu calor habitual está ausente, e Cairo sente a mudança. Preocupada, ela pergunta se algo está errado. Jonathan admite sua decepção com a história dela, chamando seus temas sensíveis de inapropriados para uma tarefa escolar. Embora reconheça sua habilidade de contar histórias, ele expressa desconforto em avaliar tal trabalho, preocupado com a mensagem que poderia enviar a outros alunos. Cairo tenta explicar que sua história não é tão provocativa quanto ele interpreta, mas Jonathan se recusa a ouvi-la. Ele descarta tanto sua história quanto a conexão que eles compartilharam, dizendo que se arrepende de ter confiado nela. Magoada e furiosa, Cairo retalia, chamando sua escrita de pouco inspirada e medíocre. Provocada, ela o desafia a reprová-la. A discussão entre os dois se intensifica, com Cairo acusando Jonathan de ter ciúmes de sua criatividade. Jonathan, tentando permanecer profissional, reitera a importância de manter limites no relacionamento professor-aluna, sentindo-se traído.
Cairo sai furiosa, deixando sua história na caixa de correio administrativa. Naquela noite, Jonathan discute a história de Cairo com Beatriz. A narrativa aborda uma dinâmica complexa entre professor e aluna e explora o crescimento pessoal da estudante, deixando-o em conflito. Enquanto isso, Cairo passa a noite bebendo com Winnie, desabafando suas frustrações. À medida que as bebidas fluem, elas se tornam brincalhonas, tiram fotos bobas juntas e até fazem piadas sobre provocações. De repente, Jonathan recebe uma ligação da diretoria. Beatriz lhe entrega o telefone e o diretor o acusa de ter um relacionamento inapropriado com Cairo. Atordoado, Jonathan nega as alegações e tenta tranquilizar Beatriz. No entanto, ela o alerta sobre as graves consequências, enfatizando que sua carreira e seu casamento podem estar em risco. No dia seguinte, Cairo mata a aula para comparecer a uma reunião com o diretor, enquanto Jonathan continua ensinando. Winnie parece visivelmente angustiada com a ausência de Cairo. Depois da aula, ela se aproxima de Jonathan, expressando o quanto Cairo significa para ela e o incentivando a considerar o lado da amiga. Jonathan, emocionalmente retraído, a ignora, sem vontade de se envolver conforme as ações de Cairo se desenrolam. Jonathan é então convocado para uma reunião com a direção da escola. Ele e Cairo são questionados detalhadamente sobre suas interações em sala de aula e fora da escola. As respostas de Cairo sugerem uma conexão mais profunda, deixando Jonathan profundamente preocupado com sua carreira e reputação. As implicações consistentes de Cairo levam o diretor a suspender Jonathan. Quando ele sai da reunião, Boris o intercepta, expressando decepção e alertando-o para respeitar os limites no futuro. Seu conselho, no entanto, apenas deixa Jonathan ainda mais isolado. Já em casa, Jonathan informa Beatriz sobre a suspensão, mas hesita em revelar tudo. Sob suas perguntas insistentes, ele finalmente confessa ter sentimentos por Cairo. A conversa rapidamente se transforma em uma discussão acalorada, culminando com Beatriz saindo furiosa, declarando que pretende pedir o divórcio. Enquanto isso, Winnie confronta Cairo, avisando-a de que suas ações podem arruinar a carreira de Jonathan. Cairo desdenha das preocupações de Winnie, enquadra a situação como seu maior triunfo e começa a incorporá-la em sua redação para a faculdade. Ela justifica suas ações, retratando-as como uma vingança pela falta de respeito e confiança de Jonathan nela. Na redação, Cairo descreve vividamente as consequências da suposta má conduta de Jonathan, pintando um quadro dramático do caos que causou. Enquanto termina de escrever, ela se recosta, parecendo contente com a turbulência que desencadeou. Isso é tudo por hoje.